A paz do Senhor a todos e a todas, aos amados irmãos e internautas. Estamos aqui nessa manhã para gravarmos uma pequena reflexão sobre Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz a Bíblia: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para trazermos uma reflexão rápida sobre a pessoa de Jesus. João escreve em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, que Jesus ele é o Amém. O Amém aqui no original quer dizer verdade. Jesus ele é a verdade. É por isso que o versículo diz: a testemunha fiel e verdadeira, porque o Amém aqui é a verdade. E ele diz o princípio da criação de Deus. Refletindo sobre o princípio da criação de Deus, queremos dizer aos irmãos e amigos que neste versículo a palavra grega é arche. Arche significa literalmente o iniciador da criação. Ou seja, Jesus ele não é produto da criação, mas ele é a causa não causada desta criação. Ele criou todas as coisas. E a Bíblia nos diz que nada existe sem ele. Tudo que existe foi por meio de Jesus. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 15 e versículo 16, ou seja, versículo 16 e versículo 17, ali fala sobre Jesus como a criação de Deus. Aqui no capítulo 1 de Colossenses, versículo 16, diz, o 15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 15. Quando se fala na imagem de Deus, a imagem aqui fala de uma representação de algo ou de alguém. No caso do texto em apreço, fala de Jesus, que veio como a imagem visível de Deus. A Bíblia diz que ele veio como primogênito de toda a criação, o qual era a imagem invisível de Deus. Veja que o texto diz a imagem invisível, porque ninguém poderia ver a Deus, ninguém pode ver a Deus. Então Jesus veio como a expressa imagem do próprio Deus, para que todos conhecessem e o aceitassem como seu Salvador. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, os seus rejeitaram. Mas a Bíblia diz em João 1,12, que todo aquele que recebeu a Jesus como seu Salvador, foi-lhe dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Veja aqui no versículo 1 de João 1, a Bíblia diz que no princípio existia a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Na versão corrigida diz que no princípio era o verbo, o logos, no grego. Logos quer dizer uma expressão, é algo que tomou uma expressão ou algo que tomou uma imagem, que se formou uma imagem, e essa imagem é Jesus. Jesus trouxe consigo a própria imagem de Deus. Então o logos ali é o verbo, é uma expressão. Jesus se tornou homem, se tornou ser humano, para que através de Jesus todos pudessem chegar a Deus. Então pregar ou apregoar que Jesus não é Deus, que Jesus não é Salvador, é blasfemar, é pecar contra a própria palavra de Deus. A própria palavra diz que Jesus é o verbo de Deus. O verbo aqui é Jesus, fala de natureza e não de divindade. Quando se fala no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o verbo não é o Pai. Nós temos aí mais ou menos 44 expressões em João sobre o Pai. O Pai ali não é o verbo, porque ali o verbo é Jesus. O verbo está na forma de natureza, de personalidade.
e não de natureza divina. Eu falei natureza, mas ratificando, a natureza ali é divina e não uma personalidade. Quando se fala que Jesus era o verbo de Deus, Jesus era o Logos, fala da sua qualidade, da sua humanidade, da sua personalidade humana. Então, o Pai não é o verbo, mas Jesus era o verbo porque ele tinha sua natureza humana. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, querido, o princípio da criação de Deus, neste caso aqui de Apocalipse, é traduzida como iniciador da causa de Deus. Veja, um versículo aqui no capítulo 1, 17 do livro de Colossenses, diz a Bíblia que e ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Nada existem sem Deus, ou seja, sem Jesus. A Bíblia aqui diz ele aqui, Colossenses 1,17, está se referindo a Jesus. Então, sem Jesus, nada do que se fez se teria feito se não fosse por meio de Jesus. João capítulo 1, versículo 3, se não me foge da mente, diz que todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nada existia se não fosse por intermédio de Jesus. Está aí uma reflexão maravilhosa para compreendermos, para entendermos que Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é o produto da criação, ele é a causa da criação. Ele é a causa não causada, ele é a causa causadora. Ele é quem causou a criação. A criação veio a existir por meio de Jesus. Então, queridos amigos, irmãos, saibamos que Jesus é Salvador, Jesus é Senhor, Jesus é Deus. E por isso, nós entendemos que Jesus veio de Deus e para ele voltou. Então, amados irmãos, terminando a nossa reflexão, existem muitos argumentos blasfêmicos dizendo que Jesus não é Deus, que Jesus nasceu de uma relação sexual de Maria e José. Isso que ensina o judaizante divorciado da verdade. A Zohar, o Rabino Zohar, ele diz que nós somos criadores capazes de criar. Na verdade, nós não somos capazes de criar nada. Somos seres finitos, que dependemos de um ser infinito. O finito, na demanda do infinito, estaremos sempre em uma dimensão infinitamente infinita. Então, não podemos sermos criadores. Nós somos criaturas e, como criaturas, devemos honrar ao nosso Criador, que é sobre todas as coisas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Saibamos que não é bom trocar a verdade pela mentira. Existe um livro judaico chamado Cabala, que quando você vai ler a Cabala, você se embaraça todo, você vai desacreditar nas verdades, porque as pessoas estão dando mais crédito à Cabala do que à própria Bíblia. Para os tais judaizantes, a Bíblia não tem mais veracidade. Para tais judaizantes, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não é mais inspirada por Deus. Então as pessoas estão indo por um caminho torto e muitas vezes sem volta. Então que saibamos que nessa jornada na vida, temos muitas ladeiras a subir, muitos declives, muitos acidentes, e temos que ter muita cautela, muita vigilância para não cairmos no abismo da ideologia, dos ensinamentos de homens, das fábulas de homens perversos que perderam o temor de Deus, perderam a graça de Deus, perderam a sensibilidade da palavra de Deus, não tem mais o Espírito Santo, e por não ter mais o Espírito Santo, eles pregam contra a palavra de Deus. Infelizmente, há muitos pregadores que se perderam, homens e mulheres que andavam no caminho santo do Senhor e hoje estão caminhando contra esse caminho e contra as verdades sagradas. Saibamos que Jesus, ele é criador de todas as coisas, ele é o iniciador de tudo. Tudo que se fez através de Jesus. Nada que existiria se não fosse feito por intermédio de Jesus. E ninguém pode ir a Deus se não for por Jesus. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus, João capítulo
6, versículo, capítulo 14, meu Deus do céu, agora esqueci, fugiu da minha mente, misericórdia, um versículo tão simples e eu esqueci, mas a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão por Jesus, meu Deus do céu. Então, amados, eu esqueci o versículo, mas está lá na Bíblia, depois no próximo vídeo eu vou fazer isso, meu Deus, agora fiquei com vergonha.